Bom, é uma notícia que era esperada, mas a verdade é que antes tarde do que nunca, né? O PGR finalmente arquivou o caso das joias sauditas do Bolsonaro. Calma aí. O PGR arquivar ainda não quer dizer que acabou. O Alexandre de Moraes precisa aceitar o arquivamento, tá? O Alexandre de Moraes pode bloquear o arquivamento, né? É das coisas mais absurdas do mundo esse caso das joias do Bolsonaro. Eu falei desde o início. A lei brasileira é clara, objetos de uso personalíssimo são do presidente. Só é da presidência da República coisas que não são de uso pessoal, quadros e, sei lá, né, móveis, coisas que você não usa no corpo. Relógio, caneta, abotoadora, essas coisas que você usa, camisa. Isso é quando um chefe de Estado dá um presente desse para o presidente, é do presidente. O Bolsonaro vendeu o relógio, podia ter vendido, era dele mesmo, era para vender mesmo, não tinha nada de errado nessa história. Né? O Lula fez muito pior, porque o Lula levou crucifixo. Crucifixo não é personalíssimo, crucifixo você bota na parede. Então isso era da presidência da República, o Lula não poderia ter levado. No entanto, o Lula levou na presidência quando ele saiu da presidência. Né? Essa história das joias do Bolsonaro mostra um caso absurdo que desde o início todo mundo fala que não tinha lógica nenhuma e, no entanto, você viu o STF perseguindo, viu o PGR perseguindo, viu a imprensa falando o tempo todo disso, você vê gente falando, não, que Bolsonaro roubou as joias sauditas. Roubou nada, era dele. Ele podia fazer o que quisesse, quisesse jogar no lixo da descarga, quisesse jogar na privada da descarga, podia ter jogado, vender, podia fazer o que quisesse com as joias, era dele mesmo, né? E agora, a gente fica. O pior dessa história toda é que lembra que para conseguirem a delação do Mauro Cid, o que o Alexandre de Moraes fez? Prendeu o Mauro Cid e ameaçou o pai do Mauro Cid, a família do Mauro Cid, nesse caso das joias, que agora o PGR chega à conclusão de que não tem nada nisso aí, não tinha porquê, né? É um caso clássico de pesca probatória. Usaram um caso que estava na imprensa para perseguir, para conseguir prova, para conseguir a tal da delação premiada do Mauro Cid, que inventou lá o golpe, entre aspas, o golpe do Alexandre de Moraes, e depois fizeram perseguir o pessoal por isso. Né? Um absurdo completo esse tipo de situação, só mostra o quão disfuncional está a República. Né? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso, essas notícias foram sugeridas por Leandro Original, MT, Agricultor Home Office e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Né? Pois bem, a PGR arquivou o caso das joias sauditas do Bolsonaro. Né? Então aqui, mas de novo, ainda depende do Alexandre de Moraes aceitar essa decisão da PGR. Tá? Em documento assinado nesta quarta-feira, a PGR argumenta a ausência de uma lei clara sobre o tema, impede a denúncia. É o que eu falei para vocês. Algumas pessoas até argumentam que não, que tem que ter, que se for um valor muito alto, mesmo sendo pessoal, deveria ser da presidência da República. Você pode achar que deveria ser da presidência da República, mas não tem lei dizendo isso. A lei fala, o que a lei fala é coisas como livros, quadros, obras de arte, esculturas, isso é da presidência da República. Se um líder estrangeiro dá um presente desses para o presidente do Brasil, é da presidência da República, não é do Bolsonaro, não é do Lula, não é do presidente. Agora, se um líder estrangeiro dá um presente personalíssimo, que ele chama, uma camisa, um relógio, alguma coisa que a pessoa usa, uma caneta, um negócio assim, é do presidente. Ou seja, não tem dúvida nenhuma. As joias da Michelle, é da Michelle mesmo, deram para ela, é personalíssimo, é de usar, então é dela, não tem que fazer nada. Criaram um caso lá nisso. E o pior, já se sabia que TCU decide que joias sauditas não são patrimônio público, ou seja, são patrimônio pessoal do Bolsonaro. O Bolsonaro poderia vender elas o quanto quisesse. O pior dessa história toda é que isso não é uma interpretação de agora. Essa notícia aqui é de 2025. Aí você pode falar, ah, Peter, mas isso aqui é só em 2025. Antes tinha-se dúvida disso. Não, tem uma decisão já de 2016 que dizia a exata mesma coisa do TCU, dizendo que não. É essa interpretação que eu falei para vocês. Coisas personalíssimas, coisas pessoais, coisas de se usar, são do presidente. Ganhou de presente, é dele. Ele pode, quando ele sai da presidência, ele leva embora, leva para ele, faz o que quiser, joga no lixo, vende, queima, faz o que quiser com aquele negócio. Coisas, livros, quadros, fotografias, qualquer coisa que não seja de uso pessoal é da presidência da República. Né? Ou seja, o presidente, quando sair, tem que deixar na presidência da República.
Então, ou seja, nunca houve nenhum questionamento sobre o ponto de vista jurídico. E, no entanto, a PGR abriu caso, o TCU abriu investigação, a PGR abriu investigação. Para quê? Porque queriam ferrar o Bolsonaro, queriam criar um fato jurídico para achar alguma coisa contra Bolsonaro. O grande problema dessa casta jurídica lá com o Bolsonaro é esse. Por quê? Porque lá eles se controlam uns aos outros lá em Brasília, porque todo mundo tem o rabo preso lá. Não tem nenhum que não tenha alguma encrenca com alguma coisa. Se precisar tirar qualquer um lá, é só puxar o rabo da pessoa, já tem lá o rabo dela prontinho lá, já tem o esquema da pessoa todo lá para culpar a pessoa. Aí eles ficam tranquilos, porque eles sabem que, né, qualquer um que fizer merda, eles vão lá e puxam o rabo da pessoa. Agora, o Bolsonaro não tem rabo, o Bolsonaro não participa dessas coisas. É isso que deixa o pessoal nervoso. Por isso que tiveram que, né, fazer essas coisas absurdas aí de joia saudita, falsificação de cartão de vacina e não sei o que lá e coisa e tal. Fizeram um escarcéu com isso que não deu em nada. Agora, também serve de lição para o Mauro Cid. Se o Mauro Cid tivesse ficado quieto, não fizesse a porcaria da delação que eles forçaram ele, tudo bem, o cara foi torturado, é o que eu falo. Você é torturado, você não dá para botar a culpa na pessoa que é torturada. Mas no final acabou tudo. Não tem crime nesse negócio, não tem crime nesse negócio das joias, não tem nada. Essa decisão aqui em 2025 valeu também para o relógio recebido pelo Lula em 2005. Ah, tá vendo aí? Pois é, né? O Lula, ninguém falou nada, mas o Lula levou um monte de coisa também. E o Lula levou coisas que não eram personalíssimas, levou o crucifixo que tinha na presidência da República, né? Então, esse daqui, ó, que é tudo coisa de uso pessoal, ó, relógio, caneta, não sei o que lá, botoadura, que também é de você vestir, é do Bolsonaro. Ele leva, ele vende. Mas ele vendeu. Vendeu, podia vender dele. Ele vende se quiser, né? Um absurdo que fizeram, um caso enorme no negócio que todo mundo já sabia que não tinha caso nenhum nisso daí. E a imprensa continua falando não, das joias sauditas que o Bolsonaro roubou. Cara, é um absurdo esse tipo de coisa. A perseguição ao Bolsonaro foi absurda. Mas por quê? Foi uma perseguição absurda porque eles não têm o que fazer com o Bolsonaro. Eles não têm como ameaçar o Bolsonaro, porque o Bolsonaro não está no esquema deles lá, não tem lá o ponto fraco óbvio que eles costumam ter com esse pessoal todo que está lá, né? Então, antes tarde que nunca, acabar com esse negócio, mas olha o mal que foi causado. E o pior é justamente a questão da insegurança jurídica, né? Inventaram esse troço todo e, no final das contas, acharam que com essa coisa toda que eles fizeram iam conseguir destruir Bolsonaro e coisa e tal, e não vão não. Vão ter só um Bolsonaro ainda mais forte daqui para frente. Ainda tem esse ponto aqui trazido pelo Roberto Reis aqui, olha só. O Brasil sempre torce pela vítima, né? Nosso país tem um reflexo cultural antigo, consistente e completamente subestimado pela análise política convencional. Ninguém liga para analisar isso. Quando a disputa é assimétrica, o país muda de lado. Não importa se você era o favorito ontem, no momento que você esmaga alguém, uma fração decisiva do Brasil vai embora da sua torcida, né? E fala sobre a Marina Silva, Eduardo Campos e não sei o que lá e coisa e tal. E fala que, olha só, o Bolsonaro tá nisso daí, ou seja, o pessoal esmagou o Bolsonaro, né? Conseguiram aqui, ó. Conseguiram esmagar o Bolsonaro completamente com esse negócio. Vão se ferrar nas eleições com essa coisa, tá? O Bolsonaro, no caso, o Flávio Bolsonaro, que vai herdar os votos do Bolsonaro, não tenho dúvida nenhuma, vai se dar muito bem nessa história, né? Realmente é impressionante, isso faz sentido. Ainda mais quando você vê que é injustiça. Houve uma injustiça clara com o Bolsonaro, tá ficando evidente para todo mundo. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.